Saudações a todos e todas que nos acompanham neste imenso país. Sou o Padre Diego Leles, missionário claretiano e responsável pela pastoral educativa da Rede Claretiano de Educação. Hoje tenho a honra de partilhar a vida, as ideias, as experiências com dois convidados mais que especiais. O primeiro deles, Dom Francisco Agamenilton, bispo de Rubiataba e Mozarlândia, membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação da CNBB. Do outro lado aqui, nosso irmão Paulo Soares, ou irmão Paulinho, religioso da Congregação dos Irmãos Maristas, especialista em gestão e missão educativa. Sejam muito bem-vindos, Dom Francisco, irmão Paulo. Queremos refletir juntos sobre a ideia de que será que ainda faz sentido falar de educação católica no mundo de hoje? O que isso muda na vida da escola? Para iniciarmos nossa conversa, quero provocar o Dom Francisco com a seguinte questão. Para o senhor, o que é essencial quando falamos de identidade confessional católica em uma escola? Muito bem, então é uma alegria, satisfação poder participar desse podcast aqui com você, Padre Diego, irmão Paulinho. Assim, parece estranho ou assim, engraçado, mas deve ser dito, deve ser recordado, memorado constantemente. Uma escola, uma universidade católica, antes de tudo, ela precisa professar Jesus Cristo. É o óbvio, mas hoje em dia a gente tem que dizer, inclusive, o que é o óbvio, né? E, historicamente, a gente sabe que, em algum momento, alguma dessas escolas se esquecem, né, de Jesus Cristo. Então, antes de tudo, essa escola católica ter bem presente que é uma comunidade que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Filho de Deus, que veio não para nos condenar, mas para nos salvar. É o Filho de Deus, é a boa nova do Pai. Então, ter isso bem presente. Depois, é essencial que essa escola, essa universidade, enfim, essa instituição de ensino católico, ela seja igreja, ela é parte da igreja, ela é um sujeito eclesial e, portanto, caminhe junto. Se veja, não só teoricamente, mas efetivamente, no dia a dia, se veja e pratique, caminhe com a igreja. É triste encontrar em algum dia da vida uma escola católica que não comunga com a igreja, que não comunga com o Papa, que não comunga com o magistério, que não comunga com o bispo local. Então, essa comunhão eclesial é um elemento definidor. A igreja católica é uma escola católica, portanto, parte de uma igreja, que é uma comunidade. Então, essa dimensão comunhal. É também muito importante, é essencial, Padre Diego, que uma escola católica entenda que a sua existência é missão. Ela existe porque tem o Filho de Deus vivo que enviou aqueles cristãos, aqueles batizados, a evangelizarem. Então, a comunidade educativa compreender-se como missão. Nós existimos para evangelizar, nós existimos para participar, colaborar com a missão de Jesus Cristo, né? E fazer a vida acontecer. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus, né? Essa é a sua missão. O que você veio fazer aqui, Jesus? Vim trazer vida em abundância. Uma escola católica como participante da missão de Jesus, e a missão de Jesus eu vim trazer vida, então que essa escola promova a vida. E aqui é a vida em todos os sentidos, né? Então, quando eu acolho uma pessoa na minha escola católica, eu não estou acolhendo só a cabeça dela, só o corpo dela, só a alma dela. Eu estou acolhendo a pessoa inteira. Então, promover a vida dessa pessoa em sua integralidade, e especificamente a vida em Cristo. A escola católica gera novas criaturas, e quem já é batizado faz essa vida batismal crescer, amadurecer, e aí toda a formação. Então, a escola católica gera vida, é um lugar onde se gera vida, e a vida é nova em Cristo, para uma sociedade. É por aí. Muito bem, Dom Francisco. O senhor traz 4 pontos muito importantes sobre a instituição católica, né?
dizendo o óbvio, de ser católica, de fazer parte de uma igreja, de assumir a sua missão e de ser promotora de vida em sua integralidade. E aí eu pergunto, né, ao irmão Paulinho, como essa identidade, né, pegando esses pilares também, como essa identidade ela se manifesta no cotidiano das instituições, né, para não ficarmos com uma ideia teórica. Preciso que isso chegue no chão da vida da escola, né, da instituição de educação católica. Então, como isso chega? Em primeiro lugar, né, Padre Diego, Dom Francisco, é uma alegria estar com vocês também nesse podcast. Acho que compartilhar um pouco de conhecimento, de partilha de experiências de vida. Eu sou mineiro de Minas Gerais, né, ali, nascido em Belo Horizonte, e em Minas, pela tradição ali do cultivo do minério e tudo, havia um gesto ali naquele gesto mais manual de procurar ouro, de procurar diamante, que era o ato da bateia, de batear, né? E o movimento de batear vai tirando um pouco as impurezas até chegar à pepita ali de ouro ou do diamante. E eu ficava pensando nessa dimensão da identidade católica, também vinculada a essa capacidade de você o tempo todo buscar aquilo que é essencial. E parece que Dom Francisco parte daquilo que é essencial para a escola católica, que é a identidade cristã, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, no interior da escola católica, o essencial, ele é manifestado nessa capacidade de nós nos aproximarmos da figura de Jesus, né? Ou seja, a escola manter internamente a coerência entre aquilo que ela anuncia e aquilo que ela, de fato, vive nos seus gestos, né? Então, quando a escola católica ela se torna um lugar, né, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, que além do ensino, da transmissão do ensino, né, da dinâmica de ensino-aprendizagem, ela também nos gestos acolhe a necessidade desse estudante, ela se torna uma casa de provisão, de afeto, de acolhida, nos seus gestos, nas suas posturas. Isso, sobretudo, traduz a sua identidade como escola, que não educa só pelos conteúdos, digamos assim, do saber, né, mas pelos conteúdos da relação humana. Então, é uma educação que passa, por exemplo, pela capacidade de olhar o outro, a capacidade de entender a demanda desse estudante, a capacidade dessa pedagogia de Jesus saber se aproximar, saber quando deixa o outro ser protagonista na relação, né, que hoje é protagonismo estudantil, não um protagonismo só de fachada, mas real. Então, penso que isso é o essencial, né? Voltar a essa pessoa de Jesus, as posturas de Jesus na forma de ensinar e educar. Muito bem, irmão. Resgatar ou fazer com que o Cristo fique evidente na vida das pessoas, na vida dos nossos estudantes, sobretudo na demonstração de afeto, de cuidado, de cercania, fazendo o que Jesus fez. Acredito sim que essa seja uma opção, ou a única opção que temos de dizer com a nossa vida o que é uma escola católica, o que é uma universidade católica. Olha que interessante que o irmão Paulo colocou, da pepita, né? Você pega ali o cascalho, e vai bateando, e lá vai tirando as impurezas e chega lá ao que se deseja, que é o ouro, né? Então, olha só que interessante, né? O processo da educação. E aí, a educação católica. Você recebe aquela criança, vamos fazer assim, começa lá do comecinho, criança, e vai até o ensino médio. Então, é uma vida dentro da escola. Todos aqueles anos são o quê? 8 anos, 11 anos. Uns 11 anos dentro de uma escola católica. Imaginemos 11 anos dentro de uma escola católica. O que acontecerá lá comigo? Isso aí, né? Então vão me bateando, até que venha fora aquilo que sou, imagem e semelhança de Deus. E aí, os projetos políticos pedagógicos, todo o conjunto, né, da escola, toda essa tentativa por vários ângulos, por várias maneiras, respeitando as idades psicológicas, as fases da vida, né, até chegar lá e fazer vir fora a imagem e semelhança de Deus, a pepita, né, de ouro que está lá. É interessante. Gostei dessa analogia também. Acho que foi muito feliz, viu, irmão? Muito feliz mesmo. Pensei aqui um tanto de coisa que é possível experienciar a partir dessa analogia, dessa metáfora sobre a educação
né, e a lavra, né, para buscar aquilo que há de mais precioso. Mas, bom, Dom, e nesse caminho de construção, de educação, de formação, o que é que o senhor percebe que hoje são os maiores desafios que a escola católica, que a universidade católica, que as instituições de educação católica enfrentam para manter viva essa identidade, essa experiência confessional, essa experiência religiosa, esse modo de ver e de apresentar Jesus Cristo? Olha, o desafio é o próprio mundo. O mundo fora da escola, apesar de que dentro da escola a gente tem um mundo diferente, o mundo lá de fora ele vem para a escola, está ali dentro, né? Então a complexidade do mundo, o pluralismo do mundo, o não compreender mais o mundo a partir de apenas um ponto. Então isso torna desafiador para nós, entendermos as pessoas que se confiam a nós na escola católica, compreender essa pessoa, entender os seus gritos. Isso é muito complexo para nós, né? E como apresentar Jesus Cristo, como ajudar essa pessoa a ter o encontro pessoal com Jesus Cristo. É muito desafiador também na escola católica, Padre Diego, termos pessoas católicas dentro da escola. Então, o pedagogo é aquele que se coloca do seu lado, pega na sua mão e te conduz, te orienta, caminha com você. Eu que vou à escola, eu me confio a esse pedagogo, eu me confio a essa pessoa, a esse professor, né? Quase que assim, o professor falou, a água parou. Então ainda a sua autoridade. E essa relação de confiança, sem ela não há uma formação profunda. Então veja, se eu tenho professores, se eu tenho pedagogos, com a sua vida radicada em Cristo, esse processo vai ser uma coisa, dentro da escola católica. Se eu tenho pessoas, eu entro na escola e tenho um professor, eu tenho pessoas dentro da escola que não têm essa experiência de Deus, não respira Jesus Cristo, não é uma vida encharcada de Jesus Cristo, aonde ela poderá me levar? O que eu poderia aprender? Esse batear vai ser mais complicado, vai ser mais difícil e talvez eu saia da escola católica e a imagem e semelhança de Deus que está em mim não veio fora. Ou eu nem a descobri porque quem me acompanhava estava ainda muito, né, no propedêutico da sua vida cristã. Então é um desafio termos pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que têm uma experiência de Deus, e a partir dessa ela se lança então no seu exercício profissional e ajuda o outro, né? Uma dificuldade para manter, né, essa identidade católica, as pressões de vários lados, de vários tipos, da própria comunidade interna, as ideologias, às vezes assim se a gente não fizer como todo mundo faz, nós vamos ser os menores, ou vamos ter muita fama, uma crise de estima. Vamos nos sentir com baixa estima. E aí desencanta e pode até fechar a escola, terminar tudo, né? Um outro desafio é o da linguagem, do comunicar essa fé. Pedagogicamente, os alunos têm sede de Deus? Por natureza, todos nós temos sede de Deus. Mas como dar essa água? Como apresentar essa água que é Deus para essa pessoa? Então, as estratégias, linguagem, modalidades, enfim, todo esse universo que hoje torna-se muito desafiador, porque quem vem hoje à escola, muitas vezes não acredita em nada. É muito complexo, é muito plural, muito plural. Nessa linha nós temos uma certa experiência e acho que o irmão Paulinho vai nos ajudar um pouco mais com isso, dada a amplitude da rede, que é a rede marista. Nós temos, por exemplo, escolas no interior de São Paulo, no centro de São Paulo, e temos no Acre, temos em Rondônia. Quer dizer, como pensar uma escola católica que alcance essas diversas realidades? E aí, frente a isso, nós temos hoje as questões do pluralismo religioso, a secularização, a pressão do mercado educacional e
dos grandes nomes da educação que tentam, de um lado ou de outro, pegar a sua fatia de mercado, né? E aí nós estamos no meio disso tudo e temos que ter muito claro o que é o objetivo nosso, né? Qual é o nosso campo de competição? Não é a fatia de mercado, mas é a nossa missão, que é a educação, né? Então, a bola da vez é sua, irmão. Como é que o senhor percebe isso? Como vê isso? Né? Como podemos passar e viver tudo isso sem perder aquilo que é essencial a nós, que é a nossa identidade confessional? Acho que isso que Dom Francisco traz em relação a que a escola está inserida no mundo e, de certa forma, ela é uma estratificação também social do que se passa no mundo. Então, os dramas da sociedade passam a ser também os dramas da escola, né? Os desafios da sociedade são os desafios da escola. Acho que isso para nós nos ajuda a ter a clareza, então, que uma vez que isso vem para dentro da escola, a escola não pode ser indiferente a desenvolver e a enfrentar esses grandes dramas da sociedade, né? Por exemplo, diante de um mundo de tamanha indiferença com o outro, ou de certa forma de não reconhecimento do diferente, né, daquele que é o outro, o grande convite do Papa, por exemplo, foi a amizade social. Então, por exemplo, o tema da amizade social nos ajuda a pensar o pluralismo religioso no sentido que justifica a importância de um ensino religioso do ponto de vista do fenômeno religioso que ajuda a respeitar a todos. Mas isso precisa estar muito justaposto, digamos assim, com aquilo que Dom Francisco fala de não negar a identidade. Quer dizer, a alteridade me ajuda a reconhecer a minha identidade como escola. Então, não abrir mão de uma evangelização explícita no interior da escola para que ela acolha também aquilo que é implícito, aquilo que é o outro, né? Eu tenho dito isso muito nas nossas escolas, que não existe engajamento do adolescente na fé se não houver um bom processo de iniciação à fé no interior da escola. Então, isso é muito importante. Cuidar de como essa fé é iniciada na educação infantil, cuidar da postura das professoras de educação infantil, elas saberem o chão que elas pisam, né? Tem uma frase atribuída ao Freire, dizendo que a cabeça pensa onde os pés pisam. Quando um professor vindo do mercado ou de qualquer outra área pisa no chão da escola católica, ele tem que saber o lugar que ele pisa, os valores que não se pode abrir mão, a forma de transmitir esses valores, né? Então, acho que uma das maneiras de enfrentar ou da gente também ficar mais imerso nesse mundo tão plural é não ter medo de ensinar o diferente, ensinar o respeito ao diferente, às outras tradições religiosas, mas, ao mesmo tempo, não deixar de reafirmar a sua identidade católica, com aquela dimensão constitutiva da escola, das orações, dos ritos, dos símbolos. A gente tem sido questionado diariamente, recentemente, em São Paulo, em uma escola nossa, um grupo de colaboradores fez uma denúncia anônima no Ministério Público, nos questionando quanto à dimensão dos símbolos religiosos na sala de aula. Estou constrangida porque tem 2 imagens de santo, Maria, o fundador, e numa das convocações feitas pela Secretaria de Educação, eu disse à Secretaria, do mesmo modo que o Estado se afirma como laico, ele não é um Estado ateu. As pessoas são religiosas, a instituição é religiosa, ela tem a sua identidade, né? E o princípio para dialogar com o outro é não abrir mão da minha identidade, é não se descaracterizar. Então, a escola não pode abrir mão da sua identidade, mas, ao mesmo tempo, dialogar com os demais, né? E, por outro lado, às vezes tem esse drama, né, Dom Francisco, que a escola católica só ensina valores ou só ensina religião e não aprova no vestibular. Isso é um grande mito. Ou seja, é possível você ter rigor acadêmico e exigência acadêmica, ao mesmo tempo transmitir valores. Inclusive porque vem da nossa tradição católica também as grandes conquistas, inclusive científicas, no campo da biologia, e tantas outras vêm da observação, vêm do estudo dedicado dos monges autodidatas, inclusive, dos mosteiros. Então, quer dizer, a tradição filosófica de estudos e pesquisa nasce também no interior da igreja. Então, não há oposição entre uma educação católica de valores e uma exigência maior para aprovação no vestibular. Pelo contrário. E juntando essas duas coisas, assim, quando eu falo de vários modos, pedagogicamente, né, todo um jeito de fazer isso, de falar de trabalho, de falar de responsabilidade, de falar de empenho pessoal, de falar de ser sujeito da própria história, isso aí me leva a estudar com seriedade.
e concluir com sucesso os meus estudos e passar nos concursos e me dedicar, né? Então, de fato, não é contraditório. Se a gente pensa direitinho, nos ensinamentos de Jesus, não leva ninguém a ser preguiçoso, não levar a sério a vida, né? Além disso, há de contar as estruturas da grande maioria das nossas instituições, que são estruturas de excelência, né? Sejam estruturas físicas, sejam de corpo docente, de profissionais da direção, do administrativo. Então, acho que é bom ressaltar isso também, de que trabalhamos não só pela formação de valores, mas pela excelência em tudo aquilo que fazemos, porque também é testemunho daquilo que acreditamos, né? De oferecer tudo em plenitude e em abundância para as pessoas. Evangélico é valor ser de excelência. É altamente cristão, ser de excelência. Deus te dá a vida para essa vida se transformar em dom para os outros. Então, é toda a capacitação, o empenho, o esforço, a busca, a formação, ser excelente. E eu acho que essa excelência, acho que aos moldes de Jesus, é a integralidade, né, da pessoa. Você estava a questão do espaço da escola. Ela não é uma máquina, uma fábrica de produção de conhecimento. Mas ela tem pátio, ela tem salas amplas, ela tem capela, tem jardim. Quer promover essa excelência que Dom Francisco fala na integralidade do ser humano, né? Quer dizer, você não é só um sujeito que pensa, que ama, que ri, que brinca, que reza. Então, essa integralidade, ela é fundamental para assegurar essa excelência, que é o diferencial da identidade da escola católica, né? Você pensar hoje algumas escolas de mercado que nem espaço para o brincar tem, um espaço de uma quadra, de um pátio, de cultura, de arte, né? Isso é muito valorizado na escola católica, aliado à espiritualidade e à vida de oração, né? A questão pastoral também, né? A maioria das escolas, ou se não todas as escolas, tem um agente de pastoral, uma sala de pastoral, uma equipe de pastoral, que é algo nosso, né? É o guardião. Costumo dizer que o pastoralista é o guardião do carisma, o guardião do coração da escola, e dali ele sai derramando para tudo aquilo, né? E aí, Dom, nessa linha eu quero aproveitar, já estamos, acho que, adentrando nesse assunto, mas queria ouvir do senhor, né, como o senhor percebe que as escolas confessionais, elas podem fortalecer essa identidade na prática, no dia a dia, né, na labuta do cotidiano, né, de janeiro a dezembro e de dezembro a janeiro. Bom, então veja, a ANEC acabou de apresentar, de oferecer as linhas gerais, as guias, as diretrizes, né, que podem ajudar muito nesse processo para os próximos anos. Acho que vai até 2029, uma coisa assim. Então, já tem um material aqui muito, muito interessante, muito válido, e o meu convite é que seja acolhido e implementado. Algo que pode ajudar na garantia dessa identidade, desse espírito, dessa alma católica, é que tudo na escola seja permeado deste espírito. Que tudo na escola seja evangelização, seja pastoral, que tudo na escola transmita isso de uma forma ou de outra. Tivemos a palestra com a irmã Caroline, ela apontava essa dicotomia, né? Que a matéria vai para um lado e a matéria de geografia vai para um lado e a parte espiritual vai para outra. A evangelização é reza e a aula de geografia é outra coisa, é ciência. Não, esses dualismos, essas separações não ajudam a garantir, a promover, a consolidar a identidade católica. Então ela fazia esse convite à integração, né? Integrar todos os princípios da educação católica em vista do currículo evangelizador. Tudo é evangelização. E aí eu me lembro aqui de Jacques Maritain, um leigo, judeu convertido ao cristianismo na forma católica, e ele escrevia sobre o ser católico como leigo na escola. Aí ele escreveu assim: um professor de matemática, ele não precisa necessariamente, na sua aula de matemática, falar de Jesus. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus, e tal, não precisa fazer esse anúncio explícito. Mas a forma como ele ensina a matemática já diz que ele é cristão. Então,
Isso é um elemento que ajuda a consolidar, a garantir. Eu estou ensinando matemática, eu não estou falando de Jesus, estou falando de números, de fórmulas, de cálculos, mas o modo como eu transmito isso, o modo como eu respondo à pergunta de um aluno, o modo como eu olho para esse aluno diz quem eu sou, cristão. É um elemento. Então, essa integração do princípio da estrela polar, do Sol, né? O Sol que está no centro. Jesus é o centro da escola. Então, tudo ser permeado de Evangelho, de ser permeado de Jesus Cristo. Investir na pastoral, investir nesse departamento, né? Que está ali não só para organizar a missa, organizar a festa do padroeiro da escola, mas que esteja continuamente em todos os âmbitos, e para isso precisa investir, precisa formar. Para concluir, essa frase que diz o que eu acabei de dizer: evangelizar educando e educar evangelizando. Tudo numa escola católica deve transmitir de uma forma ou de outra o Evangelho. E quando a gente menos pensar, a identidade está consolidada, está ali, é claro e visível para todos da cidade que aquela escola é diferente. Qual que é a diferença? Ela é católica. Nisso, São Francisco de Assis, em um dado momento, diz assim: fale sempre do Evangelho, se preciso, use palavras, né? Então, há tantos meios de falar aquilo que somos, aquilo que acreditamos, fazendo. E eu acho que esse testemunho chega muito das famílias, né? As famílias que são mais próximas à escola, quando há isso, elas conseguem perceber. E a prova disso ao menos conosco, e acredito que não seja diferente em outras escolas. Reforçando, o que pode ajudar a fortalecer a identidade católica de uma escola católica é que tenha missa todo dia. Aí tem uma escola que não tem missa todo dia, ela não é católica. Tem que ter oração, aí aquela lá não reza tanto quanto a outra. Então, quem reza mais é mais católico do que quem reza menos. É isso que define, é isso que fortalece. São elementos da fé cristã, mas vai mais do que isso, porque eu posso ter missa todos os dias, eu posso ter reza do começo ao fim, mas o testemunho, a vida, as relações docente-discente não dizem aquela missa celebrada. A hipocrisia. Então a gente precisa olhar globalmente, né? Não é ter missa, ter imagem de santo. Claro, a Maria tem que ter, né? Escola católica, né? Não, aqui não vai ter missa. Mas não é isso. Não é somente isso. Não, eu vou pôr meu filho naquela escola porque lá tem missa. E aquela outra tem uma vez por mês. Às vezes não tem nem o padre. O que define a escola católica? O que fortalece, né? Como fortalecer? Pôr a missa. Fé e vida. Se eu não posso falar com as palavras, falo com a minha vida. Então, é mais do que símbolos, ritos, rezas que fortalecem uma escola católica. Às vezes eu me esqueço da missa, mas não me esqueço daquele professor que naquele dia foi fundamental na minha vida. E ele foi o que foi por causa da fé em Jesus. Mas tá bom, deixa o irmão, né? É tão interessante o que o Dom Francisco fala, me fez lembrar aquele filme que todos nós conhecemos da década de 90, Mudança de Hábito. E a gente lembra da trajetória, que é uma cantora, né? Bom, correndo da polícia, ela pula para dentro do convento e se veste de freira. Mas essencialmente ela não é freira. Eu acho que tem muito a ver com o que o Dom Francisco fala, ou seja, a essência não está só no elemento estético, no hábito, na imagem, mas tem a ver com a relação e a construção relacional construída ali dentro da escola, né? Em cada ato do professor, em cada planejamento, ele ser atravessado por elementos do Evangelho, né? É o que o Evangelho anunciante fala, ou seja, os valores que contam, os centros de interesse. Acho que tem muita profundidade isso que Dom Francisco puxa, e é justamente entender isso. É menos elemento estético, porque a gente sabe que as fachadas das escolas já são católicas por definição, dentro delas, mas é as relações estabelecidas ali. Ou seja, quando é com um aluno vivendo todos esses anos que o Dom Francisco falava, da trajetória de um aluno de uma escola católica, como é que ele sai das nossas escolas? Ele sai mais humano, ele sai mais digno, ele sai mais justo, ele sai mais comprometido com a sociedade. Acho que é isso que é o mais importante. Ele viu isso nos professores, no posicionamento dos professores, das escolas, né? Então acho que isso é bem forte, assim, é bem profundo. Ou seja,
de fato é o mensageiro, né, sendo mensagem, né, o professor vivendo aquilo que ele anuncia, né. Nesse campo, irmão, eu queria que o senhor explorasse um pouquinho mais, né? Qual seria o papel da espiritualidade ou das espiritualidades, né, da formação dos educadores, do projeto político-pedagógico, do projeto de pastoral, né? Quais seriam, né, o peso, o papel desses elementos dentro da formação, da solidificação, da identidade confessional de uma instituição católica? Bom, eu acho assim, esses dias eu estava tentando retomar essa ideia da inteligência espiritual, assim, é um tema que me chama muita atenção. Tentar ler, pesquisar um pouco melhor sobre inteligência espiritual, e aí nessa busca eu me deparava com uma expressão bonita do Rahner, né? Eu sei que é um teólogo difícil, complexo, mas muito profundo. Ele falava da dimensão do sujeito espiritual, né? E o Frankl fala da busca do sentido. Eu acho que é ajudar os meninos e meninas no dia a dia a perceber de que tem algo para além dessa materialidade, assim, tem algo mais profundo ainda dentro deles, né? Que ajuda a encontrar sentido, busca de sentido, ainda que o barulho externo seja grande, ainda que as frustrações sejam grandes, há uma busca por sentido interior, transcendente, ou seja, nós não estamos distantes de Deus, né? Ou seja, nós não negamos a presença atuante de Deus em nós, numa relação de fé não adocicada, não às vezes facilitada, mas que passa pela dor da perda, do crescimento, né? Da frustração diante de algumas coisas. Então a fé como um caminho mesmo. Acho que isso precisa ser sempre dito assim para os meninos nas escolas, que a fé é esse caminho, que a gente se frustra, que precisa paciência com Deus, que precisa paciência com os outros, de que as coisas não acontecem de maneira mágica. A fé de Jesus não é uma fé mágica, né? Não é uma fé do plim-plim salabim, né? Ela é uma fé que implica renúncias às vezes. Então, para poder chegar à conquista do vestibular, não basta querer, tem que estudar. E além de estudar, contar com Deus para te dar força para estudar, paciência para enfrentar, para abrir mão de uma coisa ou outra no dia a dia, assumir o erro. Há uma dificuldade das crianças hoje no ensino fundamental de assumir que errou um problema matemático. Batem a mão na mesa, se irritam com a professora, porque não é a sociedade que admite o erro. Então, errar, né, faz parte do ser humano, é um caminho espiritual de errar para poder acertar, né, de aprender com esses erros. Então, acho que não abrir mão da espiritualidade no interior das escolas é fundamental, e isso precisa começar naquilo que é mais essencial para eles, um contato com a própria interioridade. Né? Então, sem um cultivo da interioridade, de responder quem eu sou, de me caracterizar, de me colocar nesse mundo, né, dos sentimentos que me atravessam, da relação direta que eu posso ter com Deus, né, mediada pelos ministros, né, os padres, os religiosos e religiosas das escolas, é uma relação também mediada com Deus, né, que alguém toma a gente pela mão e nos ajuda, mas o que não pode ser negado é essa relação da espiritualidade, né, mais própria de uma vida humana, às vezes insatisfeita, incompleta, que tropeça, que enfrenta as dificuldades, né? Então a fé não é um antídoto mágico, mas é um modo de confiar, né? Acho que isso, e para mim me chama a atenção como os jovens estão perdendo o senso de confiança na vida. Então olha o número de ideações suicidas nas escolas hoje, de meninos que perdem o sentido de viver, porque não sabem enfrentar uma frustração, uma dificuldade. Então acho que a espiritualidade é essa fonte, eu acho, de reconciliação consigo, né, de busca de sentido, e de que ela pode ser encontrada na amizade, ela pode ser encontrada num namoro sadio, ela pode ser encontrada na natureza, no esporte, né? É o Espírito de Deus fluindo nesses lugares todos, né? Na oração, nas celebrações litúrgicas, né? Acho que tem uma força muito grande aí a dimensão da espiritualidade, né? Acho que na vida dos adolescentes, e não só associada a práticas religiosas só, né? Acho que há ritos, né? Mas há um sentido de vida mesmo, sobretudo na pessoa de Jesus, né? Bom, então, irmão Paulinho, Dom Francisco, o papo tá bom, falar do chão da nossa vida é muito bom, e desse tema, então, mas nosso tempo já está se esgotando aqui, então queria que vocês fizessem as considerações, também deixassem um conselho brevemente para aqueles que trabalham nas escolas católicas, para aqueles que dirigem as escolas católicas. Muito bem, então eu deixo duas palavras, né, para você que está numa escola, numa universidade católica.
cultive sua amizade com Jesus Cristo, né? A espiritualidade. Cultive a sua vida interior, cultive a sua vida com Cristo. Segundo, escola católica, universidade católica, caminhe com a igreja local. Toda escola, universidade católica estão numa diocese, numa igreja particular. Caminhe com essa igreja particular. Converse com o bispo. O bispo não lhe visita, não vai atrás, vá você atrás. Vá você atrás. Caminhe com a igreja onde você está. Deus abençoe a todos. Acho que eu volto a essa ideia inicial, né, lá da bateia, que eu e Dom Francisco conversávamos aqui também, né? Acho que a escola é fazer esse exercício de batear. É um conselho que eu dou aos diretores, ou seja, lançar fora o que não é essencial para estar centrado no essencial. E o essencial da escola, eu acho que é essa educação a partir da lógica de Jesus, né? Acho que não abrir mão disso para não se descaracterizar, não embarcar em discursos partidários, em tudo que nos afasta, talvez, da essência do Evangelho, né? Tudo aquilo que nos afasta da pessoa de Jesus, do projeto humano de Jesus de ser humano. Então vamos batear todos os dias na escola para lançar aquilo que não é essencial, conflitos que não são essenciais, pautas que não são essenciais, para a gente centrar no currículo evangelizador. Seria isso. Muito bem, obrigado, irmão, obrigado, Dom, obrigado a todos que nos acompanham e sigamos com muita esperança, com muito ânimo, porque o desafio é grande.